Salmo 123 é o salmo que nós vamos meditar nessa manhã. Hoje retomaremos nossos estudos nos Salmos de Romagem. A última vez que eu preguei aqui nos Salmos dos degraus, de subida, foi o Salmo 122, e hoje vamos ao Salmo 123. A partir de hoje, toda vez que eu estiver pregando aqui, estarei pregando nos Salmos até o Salmo de número 134. Todos acharam? A ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodos fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Que o Senhor Jesus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Como disse, hoje nós vamos retomar aí os nossos estudos nos Salmos de Romagem, e como nós já estudamos anteriormente, esses salmos eles serviam como a palavra, e eles decoravam os israelitas a caminho de Jerusalém durante a sua caminhada ao templo, a sua caminhada a Jerusalém. E esses salmos traziam, eles cantavam, eles almejavam, eles declaravam esses salmos, porque esses salmos expressavam o cuidado de Deus, e não só o cuidado de Deus, mas a sua rica providência, o seu cuidado, o seu amor, o seu socorro para com o seu povo. Como diz o início desse salmo, a ti que habita nos céus. Então esse salmista, esse peregrino, este romeiro que estava a caminho de Jerusalém, a caminho do templo, a caminho da adoração, ele eleva aqui a sua oração, eleva o salmo àquele que habita nos céus, E este salmo, nós vemos aqui que o salmista ele está debaixo de uma perseguição, e uma perseguição injusta. Ele estava vivendo diante desse contexto, a ponto que ele diz que a sua alma está saturada, diz o versículo 4, a nossa alma está saturada. Ele vai dizer no final do versículo 3, estamos sobremodo fartos de desprezo. Era o que o salmista estava presenciando. Uma base de perseguição injusta, não uma perseguição que ele mesmo provocou, não uma perspectiva que ele mesmo entrou. Um exemplo, quando nós, por exemplo, como servos, como liderados no nosso trabalho, não chegamos no horário, não cumprimos os nossos afazeres, é óbvio que vamos receber ali puxão de orelha, alguém vai vir reclamar, vamos ser cobrados por causa disso. Não é esse tipo de situação que ele está vivendo, porque ele mesmo provocou. Não, mas uma perseguição injusta, difícil, a ponto que a sua alma está pesada, a sua alma está saturada. E quando nós, irmãos, pensamos na palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, nós sabemos e contemplamos que nossos dias aqui nessa terra não serão dias fáceis, porque nós fomos chamados com o propósito de ser luz neste mundo tenebroso e sal nesta terra corrompida, é o que diz a palavra de Deus. Então, obviamente, não será um ministério fácil, não será uma caminhada fácil, não será uma ida a Jerusalém
com facilidades, mais enfrentaremos provações, tempos difíceis, ou até mesmo como o salmista está aqui solicitando por auxílio divino, é porque ele estava sofrendo e passando por dias difíceis. Nós vivemos em um mundo que é regido pelo príncipe da potestade do mal. Mas Deus, Cristo, nos chama para ser luz de um mundo que odeia a Cristo. O próprio Senhor Jesus, em João 15, do versículo 18 e 19, olha o que ele diz lá. Ele diz o seguinte, João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo o quê, meus irmãos? Vos odeia. João 15, 18, 19. O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Ele está nos dizendo que nós somos minoria neste mundo tenebroso. E é inevitável, irmãos, a realidade da perseguição contra o povo de Deus, contra a vida, contra o Evangelho. Porque hoje nós sabemos que pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, é sinônimo de desrespeitar alguém. É discurso de ódio. Talvez vocês já ouviram esse tipo de expressão. Aplicar a verdade, aplicar o ensino de Cristo Jesus para o mundo, e hoje isso está cada vez mais comum, é sinônimo de discurso de ódio. Se você declara à luz da palavra de Deus que a homoafetividade, que o aborto, que todas essas questões estão indo de encontro, ou seja, contrário à palavra de Deus, você é taxado como odioso, você é taxado como aquele que não ama, você é taxado como aquele que tem um discurso de ódio. Se você firma um padrão de casamento, um ensino de casamento, você é taxado com o discurso de ódio. E por isso Cristo, ele sempre nos ensinou e sempre nos apresentou essa verdade, mas também sempre nos apresentou o seu consolo e sempre nos apresentou o seu socorro que teríamos no tempo da dor. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, olha o que diz aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 10 e o versículo 11. O Senhor Jesus vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o que, meus irmãos? O reino dos céus. Ele está nos dizendo que nós temos um reino, e isso é consolo. Ele está nos dizendo que em breve estaremos com Ele, e isso é um consolo. Ele está nos dizendo que há um Deus nos céus, e isso para nós é um consolo. Ele está nos dizendo que existe um Deus Todo-Poderoso que rege todas as coisas e que nós fazemos parte desse reino, mas isso para nós é um consolo. Mas não só isso, ele vai dizer também da perseguição: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então nós vemos isso na Escritura, as duas verdades, a verdade do socorro bem presente na hora da angústia e a verdade da perseguição por causa da justiça, por causa da nossa peregrinação até Jerusalém, como o salmista aqui estava vivendo seu caminho para Jerusalém, seu caminho para o lugar da adoração. Agora, irmãos, mesmo nós tendo essa certeza, mesmo que temos essa certeza bíblica, apresentada pelo próprio Cristo, de que iríamos sofrer perseguições e dias difíceis, isso não significa dizer que é fácil,
que é fácil passar por esses dias, que é fácil passar por essas situações, que é fácil passar por períodos de perseguição intensa. Quando mais uma vez olhamos aqui para o salmista, ele vai dizer que ele está sobremodo farto do desprezo. A sua alma está saturada do escárnio. Ele está dizendo: está difícil, está pesado, a minha alma está pesada. A dor, a angústia, não é fácil. Alguns vão datar esse salmo logo após a saída do exílio babilônico, quando Zorobabel ele sai para liderar a reconstrução, autorizado pelo decreto de Ciro. Então o povo retoma retorna para Jerusalém. Então eles têm que reconstruir o templo, com Neemias, as questões dos muros. Mas uma coisa que brota diante das leituras de Esdras, de Neemias e também do livro de Esther é a perseguição contra o povo de Deus. O texto de Esdras, no capítulo 2, ele vai nos dizer que o povo da terra se levantava para inquietar. E é isso que o nosso inimigo faz, inquietar o povo de Deus, a ponto que eles contratavam falsas testemunhas para inquietar, para destruir o povo. E talvez, como alguns teólogos vão dizer, que o salmista que escreveu esse salmo estava junto com esses que estavam voltando da Babilônia, talvez seja isso, nós estamos saturados dessa perseguição. Sobremodos fartos desse desprezo que ocorre contra o povo de Deus. E a pergunta que precisa ser feita a nós nessa manhã é a seguinte: como suportar e enfrentar, meus irmãos, as lutas desta vida? O que fazer quando a nossa alma já está saturada? O que fazer quando chegamos ao nosso limite? O que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, eu gostaria de tentar responder essas perguntas: como suportar e enfrentar as lutas ferrenhas desta vida. A primeira coisa que o salmista nos mostra é que nós temos um Deus a qual podemos contemplar. Servimos a um Deus, meus irmãos, que rege o universo. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que governa o mundo de forma soberana, reta, justa, com poder. Por isso, o salmista inicia aqui a sua prece, no Salmo 123, dando aqui o destino da sua oração. A ti, presta atenção, a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Elevar os olhos aqui, quando você estuda o texto hebraico, e elevar àquele que habita nos céus, o significado que o salmista está trazendo é: elevo meus olhos àquele que está entronizado, aquele que é soberano, aquele que reina soberanamente, aquele que reina com poder. Elevo meus olhos àquele que está no controle de todas as coisas, naquele que conduz todas as coisas. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, depois de trazer toda a teologia, e ele está ali apresentando a teologia da salvação e a soberania de Deus sobre todas as coisas, ele declara em Romanos capítulo 8, versículo 28, pois eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabia. E ele trouxe essa frase, esse ensino sublime, porque há um Deus que rege soberanamente todas as coisas. E por entender, e por contemplar, e por ver, e por dirigir a sua oração, e por conhecer o seu Deus, Paulo declara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa declaração é tão forte para nós, porque mostra que nós servimos a um Deus como um maestro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade
de assistir um concerto, ou até mesmo pela internet, tem uma dessas grandes igrejas dos Estados Unidos, a Primeira Batista de Dallas, nós vemos lá aquele coral, aquela orquestra, o povo cantando, né? Isso bem orquestrado. E assim é o nosso Deus, orquestrando a história, regendo a história, tecendo a nossa vida, trabalhando, alicerçando, moldando, dando tom, dando compasso da história, preparando cada um no seu instrumento, preparando as vozes, preparando e separando cada situação, cada cenário. Este é o nosso Deus que rege o mundo soberanamente, e por isso o salmista diz: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos, porque o Senhor reina soberanamente, o Senhor está entronizado. Outra verdade que nós vemos aqui nesse texto e que aprendemos aqui é que elevar os nossos olhos a Deus, irmãos, é sinônimo de oração. Às vezes, queremos fazer belas orações, e não que não existam belas orações ou que há alguma coisa contra isso, mas o fato de olharmos para Deus, o Deus que habita nos céus e rege todas as coisas, já é uma oração de dependência. Às vezes não tem palavras, às vezes há tanta dor aqui dentro que nós não conseguimos nem expressar o que aqui está. Às vezes estamos tão saturados, às vezes estamos tão fartos, às vezes a dor está tão intensa que não conseguimos expressar em palavras o que sentimos. E talvez seja por isso que o salmista eleva os seus olhos. E elevar os olhos é elevar em um contexto de dependência, é olhar e depender, e contemplar, e entregar o coração ao Senhor. E na medida que olhamos para esse Deus, na medida que elevamos os nossos olhares para esse Deus e contemplamos esse Deus, nós temos a certeza que Ele cuida de nós, que Ele é por nós, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é Senhor. Elevar os olhos àquele que habita nos céus é elevar a nossa oração. Talvez seja como olhar de Jó, o olhar de Jó, diante de toda aquela circunstância, diante de toda aquela dor. Quando chega no capítulo 19 de Jó, Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele contempla, no meio daquela dor, ele olha, ele vê o seu Deus e ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. João Calvino, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte: o salmista, ao usar o verbo elevar, sugere que, embora todos os recursos do mundo nos falhem, devemos erguer nossos olhos para o céu, onde Deus permanece imutavelmente o mesmo, a despeito da perversa impetuosidade dos homens em transtornar todas as coisas aqui embaixo. Então, a despeito de tudo que o homem possa fazer, a despeito de tudo que o homem possa querer destruir ou elevar as suas forças contra o povo de Deus, nós sabemos que devemos erguer os nossos olhos para o céu e olhar para o Deus que permanece imutável, o Deus Todo-Poderoso. Então, respondendo a essa pergunta, o que fazer, como enfrentar as lutas ferrenhas dessa vida, olhe para esse Deus, eleve os seus olhos a esse Deus, faça como o salmista: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Em segundo lugar,
estejamos com os nossos olhos fitos nas mãos do Senhor. Não só elevar os nossos olhos, mas também estar com os nossos olhos fitos nas suas mãos. Olha o que diz o verso 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Por vezes, irmãos, por vezes a Escritura, ela nos ensina que estar vigilantes e prontos a ouvir a voz do Senhor, né? Nós somos ensinados isso. Estar atentos, vigilantes e prontos a ouvir a voz do nosso Deus. E precisamos estar com esse olhar contemplativo no Deus que habita nos céus. Ele nos chama para isso. O salmista, ele vai dizer, olha, como os servos ficavam olhando ali para a mão dos seus senhores, assim também eu quero ficar. E aqui eu preciso te dizer um dado histórico. Nos tempos antigos, os senhores, eles tinham os seus servos, né? E os servos passavam por muitas privações. Os servos escravos, eles não tinham direito de fala, direito de defesa. E muitas vezes passavam por terríveis sofrimentos. Então, quando os servos paravam e ficavam olhando as mãos dos seus senhores, porque eles não podiam olhar para o rosto dos seus senhores, dali, daquelas mãos, eles ficavam aguardando o socorro. Dali, daquelas mãos, eles ficavam anelando por um cuidado, por um socorro, naquele tempo difícil, naquela situação. E aplicando isso para a nossa vida, não é diferente, porque assim somos nós. Hoje, não mais escravos do pecado, mas escravos de Cristo. E é dele que vem o nosso socorro. E muitas vezes, irmãos, Deus desarma o nosso ser. Muitas vezes nós somos desarmados pelo próprio Deus, e isso de forma intencional, a fim de que aprendamos a confiar em sua graça e que possamos viver unicamente por sua graça. E quando nós, de forma dependente, olhamos para as suas mãos, como os olhos dos servos estão fitos, diz o versículo 2, nas mãos dos seus senhores, assim está o servo do Senhor, dependente, olhando para as suas mãos, contemplando as suas mãos e esperando da parte do seu Senhor o socorro, anelando. E assim como o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, a resposta que Paulo recebeu diante daquela situação do maligno que esbofeteava, daquele espinho na carne, daquela aflição que ele sofria, a resposta que ele recebe do próprio Deus é graça. E quando nós, irmãos, estamos com os nossos olhos fitos à mão do nosso Senhor, estamos aguardando de suas mãos o seu cuidado, anelando por seu socorro. Outra verdade que esse texto também nos ensina é que o servo, ao olhar para as mãos do seu Senhor, ele esperava o seu comando. Muitos servos, quando você vai estudar a história, ou melhor, muitos senhores, eles não diziam palavras. Os servos ficavam esperando o comando, olhando para as mãos dos seus senhores, e os servos ali obedeciam por um comando não verbal. E os seus senhores diziam, para, vem, segue, prossegue, com as mãos, eles iam dizendo. E ali os servos aguardavam o comando dos seus senhores. Irmãos, para nós não é diferente. Na medida que eu olho para a mão do meu Senhor, que governa o universo, eu me preparo para agir no dia da calamidade. Na medida que eu olho para as suas mãos,
que eu contemplo as suas mãos, eu aguardo o comando das suas mãos, o cuidado das suas mãos, a direção das suas mãos para me guiar. Certa vez em Lucas, se você puder abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 21, o Senhor Jesus nos trouxe uma parábola e sobre a importância de estar olhando e contemplando o nosso Senhor, ele vai dizer: ainda lhes propus, Lucas 21, 29, ainda lhes propus uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar. Vendo-o, sabeis, pois vós, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Essas coisas são os períodos de tribulações, períodos de guerras, tempos difíceis. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Geração aqui é o fim dos séculos. Versículo 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E olha o que diz o versículo 34, irmãos. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique o quê, irmãos? Sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como o quê? Como um laço. Então perceba que o mundo, com suas orgias, com sua embriaguez, com suas preocupações, a todo tempo querem atacar o povo de Deus, mas veja como o Senhor está preocupado com o nosso coração. Veja como o Senhor está preocupado com o seu povo. E Ele mesmo vai dizer no início do versículo 34, acautelai-vos, tende cuidados, vigiem. E Ele diz no versículo 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. E o versículo 36 diz, vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então veja aqui os dois verbos que aparecem para nós: vigiai e orai. Vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e contemplando a mão do nosso Senhor, contemplando o nosso Deus, contemplando esse Deus para que possamos escapar de todas estas coisas, assim como o salmista vigiava e contemplava as mãos do seu Senhor e aguardava o comando do seu Senhor. Assim precisa ser conosco, vigiando a todo tempo, olhando para o nosso Deus a todo tempo, para que possamos escapar de todas essas coisas que têm de suceder, para que possamos ter sustento na hora da dor, para que possamos ter sustento na hora da angústia. E eu tenho aprendido isso na minha vida ministerial, principalmente familiar, como Deus nos sustenta na hora da dor. Como vale a pena olhar para o meu Deus. E mesmo quando a minha alma está farta, cansada, eu sei que meu Deus me sustenta. Isso é sublime. Isso é verdade, porque isso é promessa de Deus. E esse salmista, ele contemplou e ele entendeu, assim como os servos olhavam e contemplavam e vigiavam os comandos que os seus senhores iriam fazer. Eu também quero olhar e eu quero contemplar os comandos, as mãos do meu Senhor. A oração e a vigilância, meus irmãos, é o caminho que Deus nos entregou para suportar os dias difíceis. Então, respondendo à pergunta como suportar e enfrentar as lutas ferrenhas destas vidas,
Em primeiro lugar, que nós temos que contemplar, né? Nós podemos contemplar e dirigir os nossos olhos a Deus. Em segundo lugar, nós devemos estar com os nossos olhos fitos nas mãos do nosso Senhor, que rege todas as coisas, e também orando e vigiando. Porque enquanto oramos, enquanto vigiamos, enquanto clamamos, enquanto depositamos toda a nossa confiança em Deus, Ele nos encontrará, meus irmãos, como defensor, e Ele nos protegerá de todo molestamento maligno que se ponha em nosso caminho. O Senhor Jesus é o nosso defensor. Em último lugar, o que eu vejo aqui nesse salmo, pulando agora para o versículo 3, voltando ao Salmo 123, é a misericórdia. Clamemos por misericórdia. O verso 3 diz: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Tem misericórdia. E eu convido você, que talvez esteja passando por um período de dor, por um período difícil, ou talvez não, por um período de bonança, talvez. Mas nunca se esqueça da misericórdia de Deus. E uma das palavras bíblicas mais significativas na vida do cristão é a palavra misericórdia. Misericórdia, ela significa compaixão, significa perdão, significa graça imerecida. E foi tudo isso, meus irmãos, que nós recebemos de Deus. Na cruz do Calvário, Cristo, por compaixão, perdão e graça, se entregou por nós. Nós não merecíamos tamanha misericórdia, tamanha graça, tamanha misericórdia que foi exposta na cruz. Nós éramos desgarrados, nós éramos filhos do diabo, nós éramos filhos da desobediência, nós éramos escravos do pecado, nós éramos aquelas pessoas que se levantavam contra o povo de Deus, e eu falo isso por mim, inclusive, como eu odiava a igreja, como eu odiava o povo de Deus. Quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, eu era perseguidor, eu era desgarrado, eu matava a igreja, eu persegui, ele diz isso aos Gálatas, ele diz isso aos Coríntios, ele sempre está se lembrando, exatamente para que ele nunca se esqueça do tamanho da misericórdia que o encontrou. Para mim, todo pastor era ladrão. Engraçado, virei um. Todo pastor era ladrão. Para mim, o que acontecia nesse ambiente era lavagem cerebral. Era o que acontecia aqui. Era o que ocorria. Para mim, era desculpa o termo, uma idiotice ficar com a mão levantada, aqui adorando ao escuro, sem ver ninguém. Que coisa, né, sem nexo. Mas, pela misericórdia desse Deus, Ele me encontrou, Ele te encontrou, Ele te achou, e Ele mostrou que Ele está vivo, Ele mostrou que Ele está aqui, Ele mostrou que Ele é real, Ele mostrou que Ele é Salvador, e Ele mostrou que nos tirou de um caminho de perdição, que o perdido somos nós, que os desgarrados somos nós, e nós vemos e hoje contemplamos que nós não merecemos nada disso, que na verdade o que merecemos é o inferno, é o caminho, é lá o nosso destino, de fato. Porque caímos em Adão, nascemos em pecado, como diz o rei Davi, fomos concedidos em pecados, destituídos, desprovidos, desgraçados, como diz a Escritura. Mas aprouve ao Senhor, como diz o apóstolo Paulo também aos Gálatas, ele vai dizer que antes mesmo dele nascer, o Senhor pensou nele, o Senhor o designou,
E logo depois de ter designado, o Senhor o chamou. E ele fez isso em Atos capítulo 9, na vida do apóstolo Paulo, o lançando ao chão, se apresentando a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então Paulo cai de uma forma e levanta de outra. Isso é misericórdia de Deus, isso é compaixão de Deus. E essa palavra é muito significativa na nossa vida, porque é o cerne do Evangelho, é o cerne do que Cristo fez por nós. Tem misericórdia. Quantas vezes encontramos na Escritura a expressão misericórdia? Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Tem misericórdia, tem misericórdia. O próprio Filho clamando por nós, por misericórdia. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é misericórdia. E o salmista, no verso 3, ele pede: eu não mereço. Eu não mereço essa compaixão, eu não mereço esse perdão, eu não mereço essa graça. O que me cabe, Senhor, é pedir a Ti: tem misericórdia de nós. Irmãos, diante da dor, diante da luta, diante dos tempos difíceis, o auxílio ao qual nós devemos recorrer, e a Bíblia nos ensina, é a misericórdia de Deus. Tem misericórdia de Deus, de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. E deixa eu dizer uma coisa aqui, de forma pastoral. O diabo, ele quer que esqueçamos o real sentido da misericórdia. Esse é um dos desígnios dele. Ele quer que a gente esqueça que precisamos de compaixão, que precisamos de perdão, que precisamos de graça. Foi isso que ele ensinou a Eva. Eva, não foi isso que Deus disse? Né? Você pode ver, você pode contemplar. O que ele está dizendo para Eva? Eva, confie em você. Você é suficiente, você pode ser igual a Deus. Você não carece dessa misericórdia, você não carece dessa compaixão. Eva, você não carece dessa autoridade sobre você. Você já é Eva. E Eva caiu nisso. E quantos estão caindo nessa armadilha, nesse conto? O que o diabo quer é que confiemos em nós mesmos e ali tornemos-nos, né, deuses dos nossos corações. Esse é o intuito dele, que possamos esquecer de que o Senhor, ele nos chamou à dependência. O Senhor nos chamou para depender dele, para elevar os nossos olhos a ele, aquele que habita nos céus. O Senhor nos chamou para compreender o real sentido da misericórdia, da graça, da compaixão. E às vezes isso invade até mesmo o meio evangélico. Esses dias eu estava no Rio de Janeiro. E aí eu soube de uma história verídica de um casal. E ele casou, já está há algum tempo casado, só que a esposa não é crente. E aí veio uma profeta, uma profetisa, e disse o seguinte: a partir de hoje você não ora mais por sua esposa pedindo misericórdia. E porque se você orar, Deus já vai pesar a mão sobre ela, e se você orar pedindo misericórdia por ela, Deus também vai pesar a mão sobre você. E o que me chamou tanta atenção é que esse marido, ele levou a ferro e fogo a fala daquela profetisa. E essa senhora, esposa dele, caiu enferma. E ele entrou em crise, porque ele não sabia como orar. Se eu não posso pedir misericórdia pela minha esposa, eu vou orar o quê? É melhor não orar, então. Porque Deus pode pesar a mão sobre ela, pode pesar a mão sobre mim. O que essa história mostra para nós, irmãos? Como que o diabo faz as coisas, né? Qual é o papel do marido no lar? O papel do marido no lar é interceder pela sua esposa,
E é orar pela sua esposa, e se necessário for morrer pela sua esposa, assim como Cristo morreu por quem? Pela igreja. E Cristo, ao morrer pela igreja, isso é um ato de quê, irmãos? Misericórdia. Alguém dizer para o outro que não deve clamar por compaixão, por misericórdia, por auxílio, por ajuda que vem do Deus que fez os céus e a terra, é no mínimo maligno. A Escritura nos ensina a clamar por misericórdia, a clamar pelo povo de Deus. E eu não pude ficar quieto diante dessa situação. Tive que aconselhar, tive que expor. É papel do marido. O que o diabo quer, meus irmãos, é que nos esqueçamos do real sentido da misericórdia, de que há um Deus que atende em misericórdia, que há um Deus que responde às nossas orações, e por isso eu chamo você, eu convido você, clame nessa manhã, pedindo a Deus misericórdia pela sua alma. Clame nessa manhã pedindo a Deus misericórdia pelo seu filho. Clame nessa manhã pedindo a Deus misericórdia pelo seu marido. Clame nessa manhã pedindo a Deus misericórdia pelo seu chefe, pelos seus amigos, pelos seus familiares, pelo seu cônjuge. Clame nessa manhã por misericórdia e creia que o Senhor que habita nos céus, Ele atende às nossas orações. Ele ouve as nossas orações. Não desista de orar, não desista de clamar, não desista de pedir. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia do meu trabalho, tem misericórdia do meu coração, porque eu estou farto, saturado. Está difícil, Senhor. Tem compaixão. E o Senhor revela e mostra a sua compaixão e o seu auxílio para conosco. Louvado seja Deus, irmãos, porque nós temos um Deus a qual nós podemos pedir misericórdia. Oh, glória! Pode glorificar a Deus? Glorifique o nome dele, porque você tem um Deus ao qual você pode pedir misericórdia. Né? A Escritura vai nos dizer que as misericórdias dele são as causas de quê, irmãos? De não sermos consumidos. E como não vamos clamar por misericórdia? Como não vamos buscar esse Deus misericordioso? Toda palavra que diverge disso é no mínimo anátema, como diz o apóstolo Paulo. Encerrando aqui, com algumas aplicações. O sofrimento faz parte, meus irmãos. Em primeiro lugar, o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Isso eu preciso te dizer. O nosso Salvador, ele passou por momentos terríveis aqui nessa terra. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado entre os homens, ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi oprimido, ele foi humilhado. E por isso ele mesmo nos ensinou em João 16:33, no mundo passais por quê? Por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele deixou isso bem claro para nós. Em segundo lugar, irmãos, há situações, há muitas situações que nos levarão aos limites das nossas forças. Eu também preciso te dizer isso. Há muitas situações na nossa vida que nós vamos passar que irão nos levar aos limites das nossas forças. Mas essas situações também nos levarão, né, à presença da graça libertadora de Deus. Eu convido você a abrir em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10, ao verso 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 a 11. Segunda Coríntios 1, 8 a 11. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia.
E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Foi algo, o que, irmãos? Acima. Você está acompanhando aí? Foi algo acima das nossas forças. Então perceba que há tribulações, há situações tão difíceis que saturam a nossa alma, que podem chegar a nos fartar, a ponto de ser acima das nossas forças, a ponto de perdermos o que, irmãos? A esperança até da própria vida. O que Paulo concluiu? Não tem jeito, nós vamos morrer. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em quem? Em nós mesmos. E às vezes somos levados a situações tão difíceis e ali o Senhor, Ele nos desarma exatamente para que aprendamos a não confiar em nós mesmos, a não confiar nas nossas forças, mas a confiar naquele que ressuscita mortos. É isso que Ele diz. E sim no Deus que ressuscita os mortos, ainda que eu venha a morrer por causa disso, mas eu sirvo a um Deus que tem poder para ressuscitar mortos. Eu sei que por mim pode não ter força suficiente, muitas vezes não tem, exatamente para que não venhamos a confiar em nós mesmos, diz Paulo, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual fez o que, irmãos? Nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Então veja que muitas situações nos levarão aos limites das nossas forças, mas também nos levarão à presença da graça libertadora de Deus. Olha aí o restante. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor. Então veja como Paulo contava com as orações da igreja, com as orações dos outros peregrinos, dos outros que caminhavam nas outras igrejas, para que por muitos sejam dados graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Há muitas situações, irmãos, que nos levarão aos limites de nossas forças, mas também nos levarão à presença dessa graça libertadora. Em terceiro lugar, há no mundo muitas perseguições e muitas falas injustas. Isso é verdade. Mas, às vezes, eu sou fruto dessas questões. Às vezes, somos nós que estamos procurando somos nós que não cumprimos o nosso papel como cristãos, somos nós que não cumprimos o nosso papel como liderados. E, às vezes, para descartar ou simplesmente para tentar nos defender, nos tornamos vítimas. Mas, na verdade, quem está causando a situação somos nós, que não é o caso do salmista. O salmista está vivendo uma questão e uma situação e uma perseguição injusta. Mas, muitas vezes, nós provocamos e desencadeamos muitas coisas. E, por isso, essa manhã também é a manhã de analisar o nosso coração. Analise o coração e perceba e veja que talvez o que você esteja passando não seja uma questão de perseguição injusta, mas seja algo que você mesmo provocou. Medite nisso. Em quarto e último lugar, em Cristo nós podemos andar mais uma milha. Em Cristo alcançamos misericórdia para chegar em Jerusalém. Ele nos ensinou que seu fardo é leve, suave. Nele, nós temos aí a consumação da nossa fé. Nele nós podemos perseverar até o fim, nele nós podemos receber a coroa da justiça, a força, vem dele, o caminhar vem dele, e com ele nós podemos andar mais um pouco. Só para expressar isso aqui, eu encerrar, no meu tempo de escola, o Gleuber está aqui, mas o Gleuber teve uma vida fácil lá na escola, nem acampamento ele teve, acampamento militar. Vida fácil demais. Eu tive 2.
Irmãos, a caminhada até o acampamento militar, ela é longa. A gente vai com um mosquetão, vai com uma mochila pesada nas costas, a gente acorda bem cedo, por volta ali de 4 horas da manhã, com gente batendo na porta, soltando bomba dentro do alojamento, aí sai todo mundo gritando, que eram as doideiras de escola. E aí, na medida que você está caminhando, né, na ida até mais tranquilo, que você está mais animado, mas na volta, o teu corpo já está farto, o teu corpo está cansado. E ali você aprende, né? E vê. Eu lembro que no meu retorno dessa caminhada, a gente estava bem espaçado, já não estava mais em tropa, e eu lembro da minha oração para com Deus. E eu orava agradecendo ao Senhor: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me sustentado até aqui. Eu sei que pelas minhas forças eu estou muito cansado e talvez eu poderia sucumbir, mas o Senhor me sustentou nessa caminhada. O Senhor me sustentou até o final dessa campanha. E aplicando isso para a nossa vida, eu creio ser a mesma coisa. Iremos passar momentos que vamos ter que estar com uma arma na mão, com uma mochila nas costas, passando por tribulações, entrando em florestas, em lugares fechados, tendo que nos virar para achar alimento, temos que nos virar para que o fogo venha acontecer, para que possamos ali fazer uma comida, tendo que socorrer o outro, tendo que ajudar o companheiro, tendo que ajudar aquele que se feriu, tendo que ajudar aquele que se machucou. Essa é a nossa caminhada cristã. Mas durante toda essa caminhada, nós temos a certeza: Cristo está conosco. Cristo está cuidando de nós. E nós chegaremos no final dessa história. Nós chegaremos, meus irmãos, na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém nos aguarda. E eu sei que com Cristo nós conseguiremos. Sozinhos nós vamos ficar à beira do caminho, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Deus, aqui nós aprendemos e vemos o salmista com a sua alma farta, cansada. Mas vemos, Senhor, que diante dessas lutas, dessas dificuldades, ele eleva os olhos ao Senhor. Ao Deus que está entronizado, ao Deus que está nos céus. Deus, nessa manhã nós queremos elevar os nossos olhos ao Senhor. Queremos fazer desse simples ato de olhar a nossa oração. Senhor, nessa manhã queremos olhar para as mãos que governam o universo. Senhor, assim como um músico que está no meio da orquestra, está olhando ali, ó Pai, a partitura e também atento, Senhor, às mãos do maestro, ao olhar do maestro, aos gestos do maestro, para não perder o compasso, para receber um olhar, uma direção do maestro. Assim queremos ser, Senhor, olhando para a Tua palavra, que é a nossa partitura, olhando para a Tua palavra, que diz as notas, que diz o tom, que diz o compasso que devemos seguir, e queremos olhar para as mãos do Rei Jesus. Queremos olhar para o Senhor, estar com os nossos olhos fitos, tanto no tempo da bonança quanto no tempo da dor. Nessa manhã queremos aprender com esse salmista, que não murmurou, que não desistiu, mesmo estando farto e cansado, mas olhou para Ti, Senhor, fitou os olhos em Ti. Nós queremos estar com os nossos olhos fitos em Ti,
para que o mal não encontre morada no nosso coração. Em breve o Senhor voltará e nós não queremos ser pegos de surpresa, Deus, como disse a tua palavra, mas estarmos vigiando e orando. Senhor, nós queremos também pedir misericórdia, porque se não for a tua misericórdia, nós seremos consumidos, Senhor. Nós sabemos, como o salmista sabia, não somos merecedores dessa misericórdia. Não somos merecedores, Deus. Senhor, nós nascemos em pecado, mortos, inimigos do Senhor, inimigos da igreja, inimigos do povo de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Assim éramos nós, Deus. Ah, Deus, mas pela tua misericórdia, pela tua compaixão, o Senhor nos encontrou e o Senhor nos deu vida. E assim como essa misericórdia nos encontrou, nós clamamos por nossos filhos. Tem misericórdia dos nossos filhos. Tem misericórdia dos maridos não crentes, das mulheres, esposas não crentes. Tem misericórdia dos nossos chefes. Tem misericórdia do nosso ministério. Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da igreja brasileira, Senhor. Tem misericórdia das nossas finanças, Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Filho de Davi. Tem misericórdia de nós. Nós clamamos por misericórdia. O teu povo clama por misericórdia, lembrando talvez agora, Senhor, de tantos amigos, parentes, filhos desviados. Tem misericórdia dessas almas. Oh Deus, liberta em nome de Jesus. Tem misericórdia da nossa mente, que às vezes fica vagando em pensamentos. Tem misericórdia desta igreja, Senhor, deste povo, desta liderança, de nós ovelhas. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Tem misericórdia dessas minhas causas familiares. Tem misericórdia das nossas questões, Senhor, porque às vezes nos vemos fartos, cansados e sobrecarregados, Senhor. Mas a tua palavra diz em Mateus 11 que o teu fardo é leve, o seu jugo é suave, o teu caminhar é presente, Senhor. Graças nós te damos. Obrigado por esse salmo, Senhor, por esse salmo que traz auxílio ao nosso coração para continuar indo a Jerusalém. Em breve nós estaremos juntos. Dá-nos aqui um tempo abençoado de escola dominical. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pastor Hilário.